Hoje a Conexão App está super especial, um momento preparado por Deus para que você possa adorá-lo com tudo que tem. Aleluias. Graça e paz, tudo bem? Vocês podem sentar, podem ficar à vontade. Para quem não me conhece, eu me chamo Wagner. Não estou nervoso, né? Pois é, e sou filho dessa casa, faço parte da liderança desse ministério. E hoje eu fiquei na responsabilidade de compartilhar com vocês a palavra, compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. E até eu estou surpreso para saber o que Deus vai fazer, né? Porque nem eu sei. Mas, amém. O mais importante é que não seja eu que vou ministrar aqui, mas seja mais importante o que o Senhor tem para dizer nesses dias. E quando Daniel me fez o convite, eu fiquei naquela dúvida, né? Senhor, o que eu levo para os teus filhos, o que falar, o que nós estamos precisando? Porque eu tinha várias palavras no meu coração, mas a minha principal questionamento com o Senhor era saber o que Ele tinha para falar nessa noite. E principalmente nesse contexto que a gente tem vivido, a gente tem passado por um momento muito difícil, por momentos muito delicados. Eu não sei vocês, mas em meio a essa pandemia, muitas pessoas foram pegas de surpresas. Muitas pessoas que estavam caminhando muito bem, de repente, passaram por um esfriamento espiritual. Existem pessoas que, com a pandemia também, elas conseguiram mergulhar mais em Deus. E teve pessoas que mergulharam mais em Deus e depois esfriaram, e vice-versa. Estamos aqui tentando sobreviver até hoje, entender, né, o que o Senhor tem feito. E, para mim, o início do ano foi realmente muito bom. Foi assim, tenho vivido coisas extraordinárias em Deus, e foi realmente um ano muito bom, iniciou um ano muito bom, principalmente na questão espiritual. Mas logo em fevereiro, nossa família teve uma notícia muito triste, que foi a morte da minha avó. Dezembro do ano passado ela tinha pego Covid e ela tinha se recuperado, estava bem, só que devido a essas consequências, ela acabou falecendo, em casa mesmo, com todo mundo lá, e de alguma forma isso me afetou bastante. Eu pensei que eu não iria viver isso, e tudo que eu estava construindo em Deus, sabe, começando um ano muito bem, de repente, em um dia, é como se aquilo desaparecesse. E eu não estava mais conseguindo me relacionar com Deus, eu não estava conseguindo orar, não estava conseguindo falar com Deus. E eu falei, meu Deus do céu, será se eu vou viver tudo isso novamente? Sabe quando você passa aquelas fases assim que é difícil, né, você engrenar, e quando você está engrenando, acontece isso com você? E eu estava passando por esse processo. E umas semanas atrás, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Enquanto eu dormia, eu não sei se foi um sonho, se foi uma visão, que foi, o Espírito Santo, ele mostrou o meu coração, e ele mostrou o quanto meu coração já esteve próximo dele, e o quanto meu coração também já esteve longe dele. Só que nessa experiência que eu tive, é como se eu conseguisse mensurar essa distância. É a mesma coisa que eu pegasse uma trena e saber que aqui tem 3 metros, saber essa distância era algo muito palpável, era mensurável. E ele mostrou como meu coração estava hoje, e quanto ele estava distante de Jesus. E como aquilo era muito real, muito palpável, no mesmo instante eu acordei sem nenhum sono, e eu entendi o óbvio que Deus estava me falando, né? Ele estava revelando sobre o meu coração. E é engraçado porque muitas vezes nós achamos que para o nosso coração estar perto de Deus, muitas vezes depende do nosso desempenho espiritual, ou de repente de quanto nós lemos a Bíblia, quanto nós temos ido para a igreja. Só que na verdade o nosso coração para estar perto de Deus não depende nada disso,
Porque muitas vezes nós estamos aqui, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos fazendo toda a cartilha certa, mas o nosso coração está muito longe de Deus. E eu creio que tem muitas pessoas realmente vivendo esse processo. Existem muitas pessoas que às vezes não têm consciência disso, né? Como eu não tinha, o Espírito Santo me mostrou. E às vezes existem pessoas que realmente têm consciência e falam: pai, eu não consigo mais fluir como eu fluía antigamente. Eu não consigo, mais me derramar como eu me derramava antigamente. Ou eu não consigo, ter esse relacionamento contigo. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer essa noite para vocês é sobre restaurando o altar de intimidade. E essa palavra o Senhor, Ele me deu quando eu estava com os meninos da célula orando, e o Senhor, Ele ministrou isso no meu coração, né? Porque eu estava me perguntando: Senhor, o porquê que nós estamos passando por isso? O porquê nós estamos vivendo isso? O que o Senhor tem falado para nós? Porque muitas vezes o Senhor nos fala muitas coisas, só que nós esquecemos o que Ele está falando hoje, e o que Ele quer fazer hoje. E o Senhor, Ele falou que Ele desejava que nós restaurássemos o altar de intimidade. E eu me questionei muito, porque, não sei para vocês, mas para mim, restaurar altar, a palavra altar, ela significa um lugar de sacrifício, e não de intimidade. Mas, se nós formos ver na Bíblia, o altar, ele tem muitos significados, e ele é um lugar de sacrifício, mas ele também é um lugar de intimidade. Nós vemos lá em Gênesis 12:8, nós vemos a história de Abraão. Sempre que o Senhor, Ele dava uma ordem para Abraão: Abraão, faça isso, se mova para aquela direção. Abraão, ele estendia suas tendas naquele lugar, e ele sempre erguia um altar ao Senhor, e ali ele invocava o nome de Deus. Era onde Deus era revelado. E lá em Gênesis 12:8 tem esse versículo que diz: e moveu-se dali para a montanha ao lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, a tenda ao ocidente e a Ai ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Nós também vemos Jacó, quando Jacó sai fugido de Esaú, e ele passa por Betel, e o Senhor se revela para ele. É engraçado que Jacó, ele ainda não tinha tido a revelação de quem Deus era. Tanto é que quando Deus aparece para Jacó, ele fala: sou eu, o Deus do teu pai. E não fala: sou eu, o teu Deus. E naquele momento, quando ele tem aquela revelação e ele conhece o Senhor, ele pega uma pedra, várias pedras, ele forma uma coluna, e ali ele edifica um altar também em Betel. E mais para frente nós vemos em Êxodo, né, que junto com a tenda do encontro existia também um altar, né? E lá em Êxodo 29, versículos 42 e 43 diz: de geração em geração esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. E nesse local eu encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, o lugar consagrado para a minha glória. Então nós vemos que no Antigo Testamento, toda vez que o Senhor, Ele queria falar com o povo, sempre Ele encontrava com o povo perante o altar. Em Salmos 43, verso 4, nós também vemos Davi falando: então eu irei ao altar de Deus, que é a minha alegria, e ao som da harpa eu te louvarei, Deus meu. Altar é lugar de intimidade, e a cruz foi o maior altar já levantado. Através desse altar, Cristo como Cordeiro, Ele foi imolado. E através da morte do Cordeiro, eu e você hoje nós temos livre acesso ao Pai. Através desse altar e desse sacrifício, hoje eu e você, nós temos a oportunidade de ter intimidade com Deus. E o que o Senhor deseja para nós nesse tempo é que nós possamos restaurar esse altar. Sabe, hoje nós estamos na nossa casa, hoje nós
temos tempo para nos conhecer quem nós somos longe de todas as pessoas, sabe? Eu acredito que o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer através de nós, sabe? Eu acredito que vai ser um tempo de crescimento, mas não um crescimento em que as pessoas vão ver, mas é um crescimento, sabe, dentro do nosso quarto, sabe? Um crescimento onde a igreja ela vai se tornar relevante, não para homens, mas para Deus. E o Senhor, Ele deseja nos chamar a restaurar esse altar. Só que eu acredito que o Senhor, Ele não deseja restaurar, que nós restauremos esse altar, não para que nós voltamos para o lugar que um dia nós saímos, mas que nós possamos experimentar aquilo que nós ainda nunca vivemos com Deus. Esse é o desejo, sabe? O Senhor, Ele sempre tem mais para nós, e nós precisamos realmente nos arrepender e restaurar o nosso altar. E quando o Senhor, Ele me falou essa palavra sobre restaurar o altar, eu estava muito em crise. Eu estava muito em crise porque eu estava me questionando. Eu nasci num lar cristão e quando eu era criança eu vivenciei muitas experiências extraordinárias com Deus. E com o passar do tempo, algumas coisas que eu já vi acontecer, hoje em dia parece que essas coisas não acontecem mais. E assim, quando nós conhecemos a Deus, nós temos experiências extraordinárias. Eu creio que cada um aqui, se parar, vai ter um testemunho para contar a respeito do que você já viveu em Deus. Só que chega um tempo em que nós não vemos mais essas coisas acontecer, como se o Senhor, Ele não tivesse o poder, sabe, para se manifestar hoje, ou se Ele não tivesse o poder de fazer algo muito maior do que Ele já fez antes. E nós sempre começamos a viver de passado. Sempre que nós encontramos, nós falamos: Deus já fez aquilo, Deus já operou, um dia Deus curou. E nós não falamos: o Senhor, Ele cura, o Senhor, Ele se manifestou hoje na minha casa, Ele fez tal coisa. E nós começamos a viver de passado, sendo que o nosso presente, ele está vazio. E eu estava muito em crise em relação a isso, e eu até falei: eu não vou mais, eu me peguei sempre contando histórias do passado para as pessoas. Falava: quando eu fui batizado com o Espírito Santo, quando eu fui em tal acampamento. E eu olhei e falei: Senhor, todas as experiências que eu tenho com o Senhor, eu não conto o que o Senhor tem feito hoje, mas simplesmente o que o Senhor fez anteriormente. E geralmente nós temos vivido isso, muitas pessoas elas vivem isso. E quando você não vive desse passado, você vive simplesmente pelo deslumbre das promessas que o Senhor vai fazer no futuro. O que eu quero dizer é que não é errado você pensar e sonhar naquelas palavras que o Senhor já te prometeu, mas muitas vezes parece que o Senhor sempre nos prometeu, nunca é para amanhã, sempre vai ser para amanhã, e nós nunca podemos desfrutar disso hoje, sabe? Quando nós, aqui na igreja, nós tivemos muitas e muitas palavras, sabe? Nós já tivemos palavras sobre o avivamento que viria dessa cidade para esse país. Eu já vi palavras de avivamento desse país que iriam alcançar as nações. Eu já vi promessas dessas juventudes, e não só da igreja, eu já recebi muitas palavras sobre a minha vida. E a gente sempre vive esperando esse amanhã e ansiando que essas palavras vão acontecer, como se o extraordinário de Deus sempre fosse acontecer amanhã. Mas a grande questão é: o que nós temos vivido hoje? Será se o Senhor, Ele só operou grandes coisas no passado, e será se Ele só tem reservado coisas para o futuro? E hoje, o que o Senhor, Ele tem desejado e o que Ele tem reservado para a gente? E eu falei: Senhor, eu estou vivendo esse dilema, enquanto o meu presente eu estou vivendo o superficial. E se você vê, na Bíblia também tem muitas promessas para os fins dos tempos. Eu acredito que a gente está vivendo sim esse momento. Sabe, você vê que nos últimos dias o Senhor, Ele derramará, sabe, sobre toda a carne o seu Espírito. Sabe, existem muitas e muitas promessas para o que o Senhor deseja fazer. E esse é o tempo. Só que nós vivemos nesse dilema, e eu falei: Senhor, será que o Senhor não é o mesmo?
E essas promessas, cadê? Eu não tenho vivido verdadeiramente, sabe, essa transformação na minha vida. Eu não tenho vivido verdadeiramente esse evangelho. Eu não tenho vivido verdadeiramente essas promessas. Eu estava muito em crise quando o Senhor, Ele falou, sabe o que vocês é necessário fazer? Porque eu estava me perguntando, o que eu faço, Senhor? O Senhor, Ele fala, eu preciso que vocês restaurem o altar. Sabe, nós precisamos restaurar o altar e cultivar aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos hoje, para nós vivermos a porção que Ele tem derramado para a gente hoje. E o Senhor, Ele me deu algumas palavras sobre restaurar o altar. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para restaurar o altar de intimidade é remover as cinzas do altar. As cinzas, elas significam aquilo que já foi queimado. Elas significam aquilo que já foi sacrificado no altar. Elas significam tudo aquilo que já aconteceu no altar. Isso pode ser bom. Altares com muitas cinzas, elas demonstram o quanto já foi queimado ali. E as cinzas, elas representam justamente essas experiências que nós já vivemos no passado. Só que as cinzas, elas é um pouco preocupante porque ela pode demonstrar e ela pode dar a falsa sensação de que nós estamos bem. De repente, é isso que eu tenho visto e tenho olhado muitas vezes para a nossa vida. Nós olhamos para o nosso altar e nós vemos um monte de cinzas e nós achamos que nós estamos bem. Só que a cinza, ela não tem o poder de ser incendiada novamente. A cinza, ela não serve para nada. Ela serve para mostrar aquilo que já foi vivido, aquilo que já foi queimado. Porém, ela não tem o poder de ser incendiada novamente. As suas experiências, elas são muito importantes. Porém, elas não vão te fazer viver algo novo em Deus. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para restaurar o nosso altar de intimidade é removermos as cinzas do altar. E eu digo que para mim é quase como se fosse, sabe, um baú com coisas que nos remetem a coisas antigas, mas é como se fosse um caixão, está morto, não presta. Então nós precisamos remover as cinzas e nós precisamos restaurar o nosso altar. Aquilo que nós vivemos é importante, sim, mas o Senhor, Ele tem algo novo para nos entregar. E o segundo passo que o Senhor, Ele ministrou no meu coração, nós precisamos queimar a lenha. A lenha, ela representa aquilo que futuramente vai ser queimado. Ela ainda não é fogo, ela é só um pedaço de madeira. E a lenha, ela representa justamente essas promessas que o Senhor, Ele derramou sobre as nossas vidas. É algo que é futuro, não é algo que está acontecendo hoje. E acontece que para realmente que a lenha vire fogo, é necessário que você coloque fogo nessa lenha. E da mesma forma, para que as suas promessas elas realmente se concretizem, é necessário que você coloque fogo sobre o seu altar e sobre as suas promessas. Se você não colocar fogo na lenha, ela apodrece e ela não serve para mais nada. E é isso que o Senhor deseja para nós, sabe? Falando de promessas, esse mês a gente estava fazendo o devocional. A gente tem um grupo que a gente compartilha da palavra de Deus e tudo mais. A gente estava fazendo presencialmente e agora a gente está fazendo online. E a gente estava compartilhando sobre aquilo que o Senhor já prometeu sobre as nossas vidas. E é tão engraçado que se a gente dependesse das promessas de Deus, Jesus já teria voltado. Porque são promessas extraordinárias, sabe? De salvação, de transformação, de tantas coisas. E se nós dependêssemos exclusivamente das promessas, e se todas as promessas que o Senhor já prometeu para essa casa, para nós, para a minha vida, para a sua vida,
as nações já seriam evangelizadas já. E a gente compartilhando as promessas, né? Não, Deus já falou isso, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E uma das nossas amigas, ela estava compartilhando sobre a promessa que o Senhor tinha de usar ela através da dança. De que muitas pessoas seriam curadas, muitas pessoas seriam transformadas, e como que aquilo queimava no coração dela. E aí eu virei para ela e eu falei, mas por que você não está ainda no ministério de dança da igreja? Aí ela olhou assim e ela falou, é verdade. Então é algo tão simples, o Senhor já prometeu para ela, o Senhor já deu a palavra, arde no coração dela, e ela não fez o básico, que é ir lá e tomar posse daquilo que realmente o Senhor tem para a vida dela. E eu não falo só para ela, eu falo de mim, que para mim estar aqui, eu ainda pensei umas 3 vezes ainda, em estar aqui. E muitas vezes a gente mesmo se sabota, e muitas vezes a gente mesmo não vive o melhor de Deus, porque a gente não toma posse. Muitas coisas o Senhor Ele já te entregou, basta você queimar no altar de Deus, basta você colocar fogo para que Ele realmente incendeie a sua vida, a sua geração. Então, você pode ter muitas promessas, você pode ter muita lenha no seu altar, mas enquanto você não queimar essa lenha, ela vai ser só lenha. E o último passo que o Senhor Ele fala conosco sobre restaurar o altar de intimidade é oferecer o sacrifício. Se o louvor quiser subir, fica à vontade. Nós já removemos a cinza, nós queimamos a lenha, e agora nós oferecemos o sacrifício. Porque não adianta ter lenha, ter fogo, o altar está consertado, se não existe sacrifício. E aí que eu entrei em crise, porque tem um texto em Joel que me chama muito a atenção, que ele fala sobre o que o Senhor deseja, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala, Oséias 6,6, ele fala, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que o holocausto. O Senhor Ele deseja realmente que nós o conhecemos, mas nesse contexto Ele está falando de esforço humano, e já nesse contexto de sacrifício Ele está falando lá de Romanos 12:1, que ele fala que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício santo ao Senhor. Então, o sacrifício desse altar sou eu e você. Remova as cinzas, queime a lenha e se ofereça como sacrifício santo ao Senhor. E o sacrifício, ele significa morrer para você mesmo, morrer para suas vontades, para que aquilo que o Senhor Ele tem prometido para a sua vida realmente se cumpra. E muitas vezes nós achamos que nós precisamos fazer coisas extraordinárias, mas não. O que o Senhor Ele deseja de nós são coisas simples. São coisas simples, sabe? Às vezes eu vejo o Senhor, eu estou assistindo um programa, o Senhor fala, não quero que você faça isso. É tipo um programa de TV ou um filme da Netflix. São coisas simples que o Senhor... São pequenas coisas. Nós não precisamos de fazer muito, sabe? Muito o Senhor já fez quando Ele morreu na cruz por mim e por você. Sabe? Ele já fez o caminho, Ele já te deu acesso ao Pai. O que você tem que fazer é pouco. Sabe? Então se ofereça como sacrifício. Não olhe para você, não olhe para suas limitações, porque Ele sabe quem você é. Ele sabe dos seus erros. Ele sabe das suas limitações. Ele sabe quem você é. Ele só quer que você se ofereça como sacrifício. Então queime no altar de Deus hoje. Queime no altar. Sabe, existem tantas coisas. Quando fala de sacrifício, fala de morrer o nosso eu. Semana passada a Gisele, ela trouxe uma palavra que foi extraordinária. Foi tudo que eu estava precisando ouvir. E eu falei, eu vou lá na frente. Só que ninguém veio aqui na frente. Eu falei, eu não vou não, ninguém foi. Sabe, e eu voltei triste para casa porque eu não vim aqui na frente.
E são coisas simples que o Senhor deseja de nós. E sabe quantas vezes nós perdemos de viver o melhor de Deus por coisas simples, sabe? E é isso que o Senhor deseja para nós. Ele deseja que nós realmente venhamos nos arrepender, que nós venhamos, sabe, parar de viver de cinzas, de ver de passado, sabe? Nós devemos sim olhar para as promessas de Deus, mas o que o Senhor tem para você é hoje. Ele tem algo novo. Toda vez que o Senhor, sabe, derramava o maná no deserto, era algo novo, era uma porção nova. O que o Senhor deseja fazer nesses dias é extraordinário, sabe? E a minha pergunta é: o que você está esperando? Sabe, o que eu e você estamos esperando para viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas, sabe? Talvez você não esteja bem. Talvez você fala: Wagner, o que eu preciso fazer? Cara, só simplesmente se entrega. Se entrega porque Ele tem um renovo. Se entrega porque Ele não vai te voltar a fazer e a viver as coisas que você já viveu, mas Ele tem algo maior e mais extraordinário para você. Aleluias. Sabe, eu te convido realmente a ficar em pé, a vir aqui na frente. Vamos adorar o Senhor, vamos restaurar o nosso altar diante dEle, vamos queimar, vamos remover as cinzas, sabe, a nossa espiritualidade, sabe, a nossa religiosidade. Vamos remover as cinzas do nosso altar, vamos colocar lenha nova, vamos nos sacrificar, vamos nos arrepender ao Senhor, para que Ele venha sobre nós, para que Ele venha sobre a nossa geração, para que Ele venha, sabe, sobre essa casa, para que Ele venha sobre todas as áreas da sua vida. Vamos nos entregar ao Senhor verdadeiramente. Esse realmente foi um momento vindo diretamente de Deus para nós. Se você gostou, se prepare, porque sexta-feira que vem tem mais. Então convide os seus amigos para estarem aqui na próxima Conexão Up.